Reconhecimento. Quem não quer ser reconhecido, né? Muitos têm tanto desejo pelo reconhecimento que sofrem e até adoecem se isso não ocorrer. Realmente é triste quando não somos reconhecidos. Para muitos é extremamente frustrante quando o seu trabalho não é valorizado. É simplesmente deprimente. E por que isso acontece? Acontece porque o maior erro do ser humano é esperar pelo reconhecimento dos outros. Enquanto nós, seres humanos, devemos ter a consciência de que fizemos um bom trabalho e demos o melhor de nós. Nós é que temos que ser os maiores críticos do nosso trabalho e não os outros. Não é uma questão de perfeccionismo, mas uma questão de honra, de amor próprio e de se valorizar. As pessoas não irão dar o valor que merecemos porque há muita competição e ninguém é suficientemente bom para ninguém. Entenda, se tem gente que consegue achar defeito em Deus, não vai achar defeito em você. Tenha você a consciência do seu valor e do quanto você é importante. O que os outros pensam significa a opinião pessoal deles e muitas vezes não é a realidade e muito menos a verdade. Tenha personalidade. Certa feita, em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13, chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Se observarmos esse texto, nós vemos Jesus perguntando a opinião dos seus discípulos, o que eles tinham sobre si, não porque Jesus precisava da opinião deles, mas às vezes nós precisamos saber o que os outros pensam, por uma questão de avaliação, prestação de contas, ou até mesmo autocrítica. Mas Jesus não era dependente da opinião dos outros. Jesus ele tinha consciência de quem era. Jesus sabia do seu valor. E o que os outros pensavam a seu respeito não alterariam absolutamente em nada. É igual, por exemplo, a esta nota de R$5. Se eu dobrar, ela continuará valendo R$5. Se eu dobrar de novo, ela continuará valendo R$5. Se eu amassar, ela continuará valendo R$5. Se eu jogar no chão, ela continuará valendo R$5. Se eu cuspir, ela continuará valendo R$5. Se eu pisar, ela continuará valendo R$5. Mas independente do que eu fiz, eu sempre poderei comprar alguma coisa com ela. Pois apesar do que ela passou, essa nota simplesmente não perdeu o seu valor. Assim Jesus. Ele foi preso, mas ele ainda era o Filho de Deus. Ele foi açoitado, mas ainda assim era o Filho de Deus. Ele foi julgado, mas ainda era o Filho de Deus. Ele foi condenado, mas ainda era o Filho de Deus. Ele foi cuspido, mas ainda era o Filho de Deus. Ele foi crucificado, mas ainda assim ele era o Filho de Deus. Ele foi morto, mas ainda assim ele era o Filho de Deus. Jesus sabia o seu valor. Por isso que ao terceiro dia, ele, o Filho de Deus, e como Deus que é, ele ressuscitou e hoje está sentado à direita de Deus, independente do que as pessoas pensem dele ou não, independente se as pessoas creem nele ou não, independente se as pessoas o valorizam ou não, Jesus é Senhor, Salvador e Deus. Ele é Rei e reinará para sempre, aleluia. Da mesma forma, independente da situação que você esteja, amassado, dobrado, humilhado, pisoteado, assim como Jesus, tenha consciência do seu valor, de quem você é. Se levante, siga em frente, vença, não desista. Não fique esperando o incentivo das pessoas para fazer o que tem que ser feito. Apenas faça. O que quer que seja, faça, porque tem que ser feito, porque é o melhor a ser feito. E faça porque você é a melhor pessoa para fazê-lo. Exerça com sabedoria o seu direito de fazer e faça bem feito. E não faça de qualquer jeito. Porque o tá bom é o inimigo da excelência. Como diz Eclesiastes 9:10, o que tiver as mãos para fazer, faça conforme todas as suas forças.
Porque para a sepultura onde você vai não há atividade, não há planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Faça com coragem, faça com zelo e faça com excelência. Mantenha sempre elevada a sua autoestima. Autoestima. É sua autoestima. Cabe a você deixá-la elevada e não os outros. Por que deixar para que os outros decidam o seu valor? Por que deixar sobre a responsabilidade dos outros sobre o que você significa? Sobre o valor que você tem? Você tem valor, então se valorize, se respeite, tenha consciência de quem você é. E você não é qualquer um, você tem valor e um valor inestimável para Deus. Não fique esperando recompensa ou reconhecimento dos outros por fazer o que é certo, correto, moral, justo e leal. E a maior recompensa é a sua consciência limpa. O maior reconhecimento que alguém poderá receber é poder ouvir de Deus naquele dia: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Tenha consciência do seu valor, mas nunca pise em ninguém. Seja sempre humano e humilde, porque Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E mantenha viva a esperança. Que Deus te abençoe.